O presidente sem limites afaga ditadores e ataca e menospreza aliados. Donald Trump ultrapassou mais um limite hoje, cancelou uma visita de Estado a convite da rainha da Dinamarca, porque a primeira-ministra Mette Frederiksen considerou absurda a proposta de compra da Groenlândia, um território autônomo da Dinamarca situado na região ártica, perto do Polo Norte. Com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, a Groenlândia é a segunda maior ilha do mundo depois da Austrália, ou a primeira para quem considera a Austrália um continente. É rica em recursos naturais. Trump deve estar interessado nos recursos naturais e na sua posição geoestratégica. À medida que o aquecimento global degela cada vez mais a calota polar do Ártico, abre-se a navegação, a chamada Passagem do Norte. A Rússia, que tem um grande litoral no Oceano Glacial Ártico, está em melhor posição para tirar vantagem desta situação. O jornal inglês Financial Times, principal diário econômico-financeiro da Europa, estima que os Estados Unidos poderiam oferecer até 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, mais de 4 trilhões e 400 bilhões de reais, pela Ilha do Norte. A Dinamarca admitiu fazer acordos para explorar a Groenlândia, o que pode incluir a instalação de bases militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, da qual os dois países fazem parte. Mas eu queria falar hoje da arrogância e da falta de sensibilidade política de Trump. O presidente dos Estados Unidos se gaba de ter boas relações com os ditadores da Rússia, Vladimir Putin, da China, Xi Jinping, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Gosta de quem o desafia e distrata aliados como os primeiros ministros do Japão, Shinzo Abe, da Alemanha, Angela Merkel, do Canadá, Justin Trudeau, e da Dinamarca, Mette Frederiksen, e o presidente da França, Emmanuel Macron. Uma visita de Estado não se desmarca a não ser por razões muito graves, nunca por caprichos egocêntricos de um narcisista. Trump é imaturo e infantil, não admite ser contrariado com sua ignorância histórica, não entende que desde a Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos agem no mundo em conjunto com aliados, criaram uma série de instituições internacionais, como a Organização das Nações Unidas, a ONU, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, o Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, a OMC, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Grupo dos 7, o Grupo dos 20, entre outras instituições. A Trump só interessa o que possa aumentar o poderio dos Estados Unidos. O presidente se considera de mãos amarradas se tiver que seguir qualquer regra no plano internacional. Prefere resolver tudo em negociações bilaterais, no mano a mano, em que acredita poder impor sua vontade por causa do poderio americano. Também boicota a União Europeia, criada para superar os nacionalismos que destruíram a Europa em 2 guerras mundiais. A União Europeia foi essencial para criar uma Europa Ocidental rica e próspera em oposição ao bloco soviético durante a Guerra Fria. Para Trump, parece ter perdido a utilidade. Ao apoiar a saída do Reino Unido, Trump aposta na divisão para reinar. Os aliados europeus já duvidam do compromisso de Trump de defendê-los diante de uma possível agressão da Rússia, violando a regra básica da OTAN de que um ataque contra um é um ataque contra todos. Há 3 dias do início de mais uma reunião de cúpula do Grupo dos 7, que reúne as maiores potências industriais democráticas, o presidente americano defendeu a reintegração da Rússia ao grupo. A Rússia foi excluída em 2014 por causa da anexação ilegal da Crimeia e da guerra civil que fomentou no leste da Ucrânia. Trump afirma que Obama excluiu a Rússia porque não tem coragem de enfrentar Putin. Trump mais parece um cachorrinho de madame do ditador russo. Quando seus serviços secretos denunciaram a interferência da Rússia para manipular a eleição americana de 2016, Trump declarou que acreditava na palavra do ditador do Kremlin, que faz o mesmo ataque contra as democracias europeias, apoiando partidos neofascistas de extrema-direita. Até agora, o presidente americano não conseguiu nada com suas bravatas de grande negociador. Legitimou o ditador da Coreia do Norte, tratando como estadista e reconhecendo o país como uma potência nuclear.
A guerra comercial com a China ameaça provocar uma recessão mundial, atingindo a economia americana, o que seria capaz de arruinar sua própria reeleição. Afinal, a economia é sua grande cartada. Embora a retomada do crescimento do emprego tenham começado no governo Barack Obama, depois do desastroso governo republicano de George W. Bush. O atual presidente fala como se fosse mérito próprio, enquanto ataca a independência do Banco Central, exigindo um corte de juros para contrabalançar o impacto negativo do conflito comercial com a China. O estímulo de Trump à economia foi o corte de juros, que beneficiou especialmente os ricos e as grandes empresas. Isso deu um fôlego extra à economia ao custo de um aumento do déficit orçamentário para US$ 1 trilhão por ano, mais de 4 trilhões de reais. Ele distribui dinheiro para os super ricos e deixa a conta para todos pagarem no futuro. Na Síria, Trump concluiu a guerra iniciada por Obama contra o Estado Islâmico e começou a retirar as tropas americanas, abandonando a milícia árabe curda, as Forças Democráticas Sírias, que fizeram o trabalho sujo da operação terrestre e deixa os curdos à mercê dos turcos, que os consideram terroristas. O secretário de Defesa pediu demissão por causa disso. Apesar do ressurgimento do Estado Islâmico como grupo guerrilheiro, Trump canta vitória irresponsavelmente e diz que agora cabe à Síria, à Rússia, ao Irã, à Turquia e ao Iraque resolver os problemas da Síria. Pelo menos 3 desses países são inimigos dos Estados Unidos. Ao abandonar o Tratado de Forças Nucleares Intermediárias e indicar que vai deixar caducar o novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, em 2021, Trump entra numa guerra fria com os supostos amigos Putin e Xi. O grande desafio geopolítico do mundo atual é acomodar a irresistível ascensão da China, para evitar que a rivalidade com os Estados Unidos leve a uma guerra mundial de consequências imprevisíveis e desastrosas para toda a humanidade. Para evitar que a transição hegemônica dos Estados Unidos para a China termina em tragédia, os Estados Unidos precisam de aliados democráticos, como a Europa, o Japão e o Canadá, e de instituições internacionais. Narcisista e egocêntrico, o presidente sem limites acredita que pode enganar todo mundo todo o tempo. É uma ameaça e uma desgraça para a humanidade. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.